Olá, meus amores, tudo bem? Esta é mais uma aula de ciências para o sétimo ano e eu sou a professora Margolda. Bom, nas últimas aulas em que trabalhávamos o livro 2 de ciências, nós abordamos o módulo 10, que tratava sobre as bactérias. Nós trabalhamos em duas aulas este módulo 10, mas aqui gostaria de complementar com mais uma aula. E nesta, para que a gente possa falar um pouco sobre as doenças bacterianas. Vocês devem lembrar que na aula 2 nós falamos um pouco sobre a importância das bactérias. E entre as importâncias, nós falamos sobre a importância médica. E nesta importância médica, nós citamos a questão das doenças. E aí, aqui eu trouxe para vocês, para que a gente possa falar um pouquinho 5 das principais doenças bacterianas. Nós não vamos aprofundar muito, mas é importante que a gente conheça um pouquinho, saiba quem são os agentes causadores, um pouco sobre essa sintomatologia, tá? Então a gente começa a abordar um pouquinho sobre essas doenças, só para que a gente possa ter um conhecimento, tá bom? Então, a primeira doença que a gente aborda nesse momento é a tuberculose. E a tuberculose, ela tem como agente etiológico, e é importante lembrarmos, né? Agente etiológico é agente causador, então aquele que causa a doença. Então tem como agente etiológico a Mycobacterium tuberculosis. Lembra que Mycobacterium tuberculosis, 2 nomes, latim, sublinhado, nome científico, lembra disso. Tá? Então aqui a Mycobacterium tuberculosis é o agente causador ou etiológico, aquele que vai causar a tuberculose, e esta bactéria ela vai atacar o sistema respiratório em especial, né? O foco principal é o sistema respiratório. O que vai acontecer aqui? Geralmente, alguns dos principais sintomas desta doença é a fadiga, cansaço, tosse. Então, a pessoa tende a expectorar, produzir, às vezes, muita secreção. Uma pessoa que ela tende a estar em um processo, digamos que gripal, por mais de 3 semanas, já é algo para se alertar, né? Por muito tempo, mesmo tomando medicamento e não tem uma melhora. Então, por mais de 15 dias, 3 semanas, por mais de 15 dias, não tem uma melhora, então é necessário ter uma atenção e acaba sendo levado para um processo de observação e feito alguns exames para se fazer uma análise para averiguar se não tem, quem sabe, aí, vestígio da presença dessa bactéria, que pode ser um indício. Claro que não quer dizer que todo mundo passou de 3 semanas, está tossindo, está ali com sintomas gripais, vai estar com tuberculose, não é dessa forma, mas é algo para se ter atenção, a partir desse período, tá? Então é algo interessante. Sobre a tuberculose, algo que é importante a gente saber é que existe formas de prevenção. Em geral, a forma de contato, o contato direto com outras pessoas que estejam doentes é um mecanismo de transmissão da doença. Mas há como se prevenir. Todos nós, quando muito pequenininhos, uma das primeiras coisas que acontece é que nós somos vacinados. E a vacina BCG é uma vacina que nos coloca, neste primeiro momento, vai fazer com que o nosso organismo comece a se preparar para tentar se imunizar, as nossas células de defesa, começar a se organizar, se prepararem para se defender, para futuramente, caso entre em contato com a bactéria, consiga se proteger e se defender dela. Então, a vacina BCG tem esse objetivo de nos prevenir contra formas graves da tuberculose. É um mecanismo de prevenção, tá? Essa vacina BCG, que geralmente é aquela vacina que deixa marquinha no braço. Vocês devem, às vezes, já ter observado que tem uma marquinha ali no braço, é dessa vacina BCG, tá bom? Então,
aqui a nossa primeira, então, doença bacteriana que a gente está abordando, tuberculose. A segunda é a pneumonia, que vai ter como agente etiológico o Streptococcus pneumoniae. É uma infecção pulmonar, e essa infecção pulmonar, o que vai acontecer em geral? Essa bactéria, ela vai atacar uma regiãozinha lá do pulmão que é responsável por fazer as trocas gasosas, que é responsável por fazer com que a nossa respiração ela funcione de forma eficiente. E aí, nessa região, acaba ficando cheia de líquidos, não consegue fazer a troca gasosa de forma eficiente, e aí acaba acontecendo ali um processo infeccioso, né? Então a gente vai ter essa infecção acontecendo e a pneumonia ela vai acabar tendo algumas sintomatologias que são características, como o cansaço, a falta de ar, essa dificuldade de respirar e às vezes muita dor nessa região do pulmão, no peito. Então são algumas febres persistentes também, pode ser uma outra característica. Então existe uma sintomatologia também. Também existem vacinas para algumas formas graves de pneumonia. Em geral, são vacinas que precisam ser, que você encontra em clínicas particulares, mas existem vacinas também já disponíveis, já em alguns lugares. Além da pneumonia e da tuberculose, nós também temos a questão do tétano. O tétano, ele é causado pelo Clostridium tetani. Olha o nome, Clostridium tetani. É o agente etiológico do tétano. Certamente vocês já devem ter ouvido falar nesta doença. E em geral, a gente acaba associando o tétano a imaginar assim, tava andando, furei o pé com um prego enferrujado. Me cortei com algum material que estava enferrujado. A gente sempre associa a questão do tétano a algum instrumento, algum material perfuro-cortante que esteja enferrujado, né? E aí é que a gente fica assustado e aí já procura um mecanismo de tentar ir no hospital e se cuidar e tentar ir atrás de algum mecanismo para saber, enfim. E a gente precisa saber que o tétano ele não é causado só por objetos que estejam enferrujados, né? Ó, primeira observação. O tétano ele existe, vacinas também, as vacinas antitetânicas que nós tomamos, né? Então existem as vacinas que a gente toma desde criança e essas vacinas elas nos imunizam de alguma forma, nos protegem, né? Agora, não é apenas esse cuidado da vacina. Além da vacina, a gente precisa ter um cuidado nesse processo de prevenção com a higienização de cortes e feridas. Essa estrutura, nossa estrutura da pele, este órgão, uma vez que ele está aberto, né, que houve algum tipo de rompimento, tem uma ferida, tem um corte, então ele está suscetível, ele acaba ficando ali totalmente exposto para a entrada de algum micro-organismo que possa causar algum prejuízo para o nosso corpo. E entre esses micro-organismos, a gente tem o Clostridium tetani, que não necessariamente vai estar lá naqueles objetos enferrujados. Ele pode estar até na poeira. Pode estar ali presente na poeira, na rua. Às vezes a gente está andando ali na poeira, ali no meio, às vezes passa um vento carregando poeira e ali no meio tem a bactéria, porque às vezes pode ter algum animal, as fezes de algum animal que estava contaminada, né? Ou alguma outra pessoa que estava doente por alguma situação pode ter contaminado ali também, enfim. Então a gente pode ter a presença desse bacilo do Clostridium tetani
em diversos ambientes. E esse bacilo, como ele pode estar em diversos ambientes, às vezes até mesmo, não só na poeira, mas em alguma superfície que não necessariamente esteja enferrujada, numa folha de papel, por exemplo, né, mas que esteja contaminada, pode acabar entrando, né, na pele e causando um processo de infecção ali. E com isso vai gerar alguns sintomas, como enrijecimento muscular, febre, gera um processo infeccioso, muito doloroso naquela região e que precisa de um cuidado especial, né? Então é necessário ter um atendimento, ir ao hospital para ter um atendimento, um cuidado especial com esse indivíduo que acabou adquirindo esta bactéria, tá? Nós temos ainda a meningite. E a meningite, ela é causada por... Bom, primeiro, aqui eu coloquei como agente etiológico a Neisseria meningitidis. Mas a meningite, ela pode ser causada por outros agentes etiológicos. Há diversas bactérias que podem causar a meningite. Aqui eu coloquei uma das principais que podem causar a meningite, mas existem muitas outras bactérias que podem causar, tá? Então é importante deixar isso claro. Em geral, é mais comum a meningite estar presente ou causar essa inflamação nas meninges, que são membranas que revestem o nosso cérebro. É mais comum causar a meningite em crianças menores de 5 anos. Mas pode atingir também pessoas de diversas faixas etárias, mais velhas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. A Neisseria, por exemplo, a Neisseria meningitidis, ela, além das crianças menores de 5 anos, ela pode atingir justamente as outras faixas etárias, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Existem outras bactérias que elas são mais comuns apenas em um grupo, em uma determinada faixa etária. Mas existem outras, como esta, que ela consegue atingir as mais diversas faixas etárias, ou todas as faixas etárias, tá? Então isso é importante ser falado. Um sintoma muito comum, talvez o mais comum da meningite, é o enrijecimento da nuca e do pescoço. Ela causa muita dor, às vezes dores de cabeça, febre, fadiga, mal-estar e tudo. Mas há uma das características clássicas ou mais comuns, que é o enrijecimento, é como se fosse um endurecimento dessa região da nuca e pescoço. É uma das características justamente por conta desse processo inflamatório das meninges. Então, é uma questão da meningite. E, por último, a hanseníase. A hanseníase, que tem como agente etiológico a Mycobacterium leprae, e que vai atingir pele e nervos periféricos. E a hanseníase certamente é uma doença que provavelmente a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. É uma doença muito citada na Bíblia, por exemplo, e que é conhecida como lepra. Lá na Bíblia, é citada como lepra, né? Então é uma doença bastante conhecida. Esse termo, lepra, ele de alguma forma ele já não é aceito, não é recomendado, a gente já não utiliza, acaba denotando como um tipo de preconceito também com essas pessoas. As pessoas que acabam sendo acometidas pela doença ainda sofrem muito preconceito. Então, as pessoas, quando identificam que a pessoa ela está com a Mycobacterium leprae, acabam se afastando, excluindo essas pessoas, e a gente precisa ter cuidado para não fazer isso. A forma de transmissão
da doença, da hanseníase, acaba sendo por esse contato mediante fala, tosse, assim como tuberculose, a pneumonia, né? Pode acontecer esse processo de transmissão por contato direto com saliva, com secreção. E isso pode acontecer também com a hanseníase. Mas uma vez que a pessoa começa a fazer o tratamento, que ela começa a tomar o medicamento, ela já não transmite mais a doença, tá? Então, uma vez a doença em si ela é transmitida, o bacilo, enquanto ela não está fazendo o tratamento, mas a partir do momento que ela começa a fazer o tratamento, que ela começa a tomar o medicamento, a doença o bacilo já não é mais transmitido. O que começa a acontecer? Em geral, os sintomas, uma das principais características, começa a aparecer manchas na pele, principalmente nas regiões mais periféricas, nervos, as regiões, quando eu falo de periferia, por exemplo, essas regiões mais nas pontas, dedos, mãos, pés. Então, atinge a pele e esses nervos periféricos. E essas manchas, geralmente, elas são indolores. A pessoa ela perde a sensibilidade dessa região. Ela acaba não percebendo diferença de temperaturas entre frio e quente. Ela acaba perdendo a sensibilidade daquela região onde apareceu a mancha, só da região ali onde apareceu a mancha, né? Então ela acaba tendo, é uma característica dessa doença, então ela precisa ser tratada, porque uma vez que não é tratada, isso pode acabar desenvolvendo, a doença ela pode acabar tomando conta do organismo, desenvolvendo outros problemas, afetando o sistema neurológico também. E a pessoa pode acabar perdendo, às vezes, membros, partes, né, membros do organismo, parte da mão, dedo, justamente porque, como ela perde sensibilidade, às vezes pode acontecer pequenos acidentes com cortes e infecções e ela nem percebe, né, porque ela não vai sentir, às vezes, dor por conta disso. Então, precisa ser tratado, tem cura, então a gente precisa ter esse cuidado, né? E é uma doença, infelizmente, que acomete muita gente no nosso país. O nosso país, por exemplo, o Brasil se encontra na 2ª posição em número de casos de pessoas acometidas pela hanseníase. Olha só, então muita gente. Então é uma doença que precisa de uma atenção especial, assim, claro, como todas as outras. Então aqui é uma pequena abordagem sobre a questão das doenças bacterianas, só para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre elas, tá bom? Até a próxima aula!